Olá, turminha. Tudo bem? Vamos para mais uma aula de sociologia, tá? Na última aula, lá no dia 11, vocês viram a questão da desigualdade social. Hoje a gente vai dar continuidade a esse conteúdo a partir de uma visão de classe social feita por Durkheim, por Marx e por Weber. Bom, para começar, o que são classes sociais, tá? O conceito de classe social, ele é explicado a partir da relação de esferas econômicas, principalmente a questão da esfera econômica, né? Com a expansão que teve do capitalismo, as antigas estratificações sociais em diversas sociedades do mundo foram modificadas e substituídas por divisões em classes. No feudalismo, as camadas sociais eram determinadas pela posse da terra. No capitalismo, o que determina são as relações econômicas baseadas na possibilidade de acumular capital. Ou aqueles que não têm condições de acumular o capital, vender a força de trabalho como sendo a maneira de você ter, então, o seu sustento, a sua sobrevivência. É por isso que nós podemos dizer que a classe social ela pode ser entendida como um grupo de indivíduos com características em comum do ponto de vista econômico. A expressão classe social, ela tem uma conotação histórica, e a reflexão sobre ela está diretamente ligada ao surgimento do capitalismo. É por isso que lá na Índia você ainda tem sociedade de castas. Não é uma classe social. É uma forma que eles têm de dividir, separar os agrupamentos sociais, mas não como classe social. Porque essa expressão classe social, ela realmente está ligada a esse surgimento do capitalismo, da burguesia, do proletariado. Então a classe social, ela vai agrupar pessoas, indivíduos, no ponto de vista econômico, tá? Bom, dentro da sociologia, nós temos três autores que são mais utilizados para analisar essa abordagem de classe social, que é Durkheim, Marx e Weber, tá? Existem outros, como é o caso de Bourdieu, tá? Mas o que são mais utilizados são esses três e mais necessariamente você vai encontrar com maior intensidade nos livros que vocês procurarem a visão de Marx e a visão de Weber, tá? Mas o que é que diz Durkheim em relação a essa questão de classe social, né? Durkheim, ele elaborou um modelo de análise sociológica que estabelece a distinção entre duas formas de socialização, que seria a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Para Durkheim, as primeiras sociedades elas foram marcadas pela solidariedade mecânica, né? Pode-se também dizer que seria socialização mecânica. E o que, que você tinha de característica nela? Primeiro, a divisão do trabalho era muito pequena. E por ela ser pequena, essa divisão do trabalho ser pequena, os indivíduos, né, eles pareciam muito um com o outro. E isso acabava fortalecendo os valores e crenças rígidos que eram seguidos por todos. Além disso, né, você tinha uma autoridade moral coletiva, o que dava uma característica de consciência coletiva. Eles tinham o mesmo objetivo, né? A colaboração entre eles na realização das atividades era muito grande, até porque você não tinha uma diferença muito grande do que um fazia e o outro, tá? E se caso alguém ferisse essa característica dessa consciência coletiva, você tinha um rápido restabelecimento da ordem social, através de punições, de sanções que eram aplicadas. Ao contrário, você vai ter a solidariedade orgânica, que já nessa solidariedade, ela passa a se desenvolver com maior intensidade com o crescimento da divisão do trabalho. Nesse sentido, os indivíduos, eles passam a ter uma dependência maior entre eles, porque essa dependência ela passa a acontecer porque você vai ter um aumento na comunicação, nas trocas de informações e até na necessidade da relação social entre eles, tá? Por exemplo, você tem o dono da fábrica. A fábrica só funciona com o empregado. No entanto, o empregado depende do dono da fábrica para receber o salário. Então, existe uma maior dependência entre os indivíduos. Mas, ao contrário do que prega a solidariedade mecânica, existe então um enfraquecimento dos laços sociais. Porque surge justamente quem? A divisão de classe social. Existe então a diferença do capital.
Então você tem um enfraquecimento desses laços sociais. No entanto, apesar desse enfraquecimento dos laços sociais, você vai ter uma diferenciação grande nas funções que são empregadas entre os indivíduos que fazem parte da solidariedade orgânica. Essa interdependência funcional, segundo, então, Durkheim, é que vai marcar essa solidariedade orgânica. Então, para ele, a divisão do trabalho ela passa a ser o elemento central para que você tenha as duas formas de solidariedade, mecânica e orgânica. E é nesse sentido que você tem, com essa divisão do trabalho, a divisão social. E essa divisão social, que vai estar relacionada com a função que cada um tem dentro da sociedade, é que vai estabelecer para Durkheim a classe social. É por isso que quando ele fala de mobilidade social, ele vê a possibilidade de especialização, de qualificação do trabalhador como sendo uma possibilidade dele ter uma mobilidade social. Então, Durkheim, ele vê a divisão do trabalho como sendo um fator determinante de uma divisão social que vai gerar essas classes sociais. E qual é a visão que a gente vai ter, tá, de Marx? Já Marx, ele analisa uma sociedade em classes definidas pela posição ocupada pelos indivíduos no processo produtivo, tá? Ou seja, de um lado, ele vê a burguesia, formada pelos proprietários dos meios de produção, como as máquinas, as ferramentas, as matérias-primas, e do outro lado você tem o proletariado, que é quem detém apenas a força de trabalho e se vê obrigado, né, a vender para os burgueses, a vender esse trabalho para a burguesia para poder sobreviver. Essa seria, então, a síntese da ideia de luta de classes. Além disso, Marx não descarta a possibilidade da existência de outras classes no capitalismo, dependendo de cada situação histórica. Né? No caso da burguesia, por exemplo, você tem os proprietários de terra, quando você analisa lá na questão do feudal. Tá? E a própria burguesia em si, ela pode ser dividida na burguesia comercial, burguesia industrial, burguesia financeira. Existe a própria pequena burguesia, que seria os pequenos comerciantes e profissionais liberais, o que a gente poderia dizer hoje ser a classe média, como a gente conhece. E o próprio proletariado, ele também vai estar na classe trabalhadora e nela nós temos aqueles que não têm possibilidade de vender a força de trabalho. Ou são relegados a atividades marginais no sistema produtivo, como desempregados, os mendigos. Tá? Então você vai ter, dentro dessas duas classes, burguesia e proletariado, uma divisão entre elas. Assim a gente pode dizer que, para Marx, a classe social ela está ligada a um processo produtivo e a existência do proprietário e do trabalhador. Ou seja, Marx ele estabelece a classe social a partir do processo produtivo. No momento que você tem, então, a existência do proprietário e do trabalhador, fazendo com que haja, então, uma divisão dentro dessa sociedade. E qual é a visão de Weber, tá, em relação à classe social? O processo de estratificação nos grupos, na sociedade capitalista, segundo Weber, depende da dinâmica de três elementos. Tá? O primeiro elemento seria a classe. Seria, então, representada pelo acúmulo de riquezas e de capital. Seria, na realidade, uma dimensão econômica. De fato, o aporte que um determinado grupo tem em relação à questão de riquezas, né, de bens, que então vai dividido, vai separado daquele grupo de indivíduos que não tem a quantidade de bens, de riquezas acumuladas. Além da classe, que seria essa dimensão, digamos, econômica na visão de Weber, você vai ter então o status, que seria uma espécie de prestígio social obtido. Né? Esse prestígio, segundo Weber, ele seria um prestígio relacionado com títulos, relacionado com herança, relacionado com nome de família. Por exemplo, eu tenho lá um doutor. Existe doutor
que é doutor porque tem um título de doutor, e existe doutor porque recebe o título, né, por conta da função que ele exerce na sociedade. A grande maioria dos médicos não são doutores por título, por terem cursado um doutorado, mas todos nós chamamos ele de doutor por conta da função, do status que ele tem na sociedade. Então, para o Weber, o status ele está relacionado com o prestígio social que se obtém devido à função que ele assume. Você tem, então, que dentro desse status, uma pessoa pode ter o mesmo valor em bens, em relação à questão econômica, ou até ter um bem, uma questão econômica superior, mas não ter o status que outro tem. Por quê? Porque você tem um nome que é carregado. A família de fulano é parente de ciclano, de beltrano, né? O pessoal bem de vida, tal. Aí você tem uma pessoa que tem um aporte de recursos maior, mas não tem esse nome, essa herança familiar. Então não vai ter os mesmos status. Além da classe do status, o Weber também coloca a política, né, como sendo também uma dimensão nessa análise da divisão de classe social. E essa política estaria relacionada com a capacidade do indivíduo de influenciar decisões coletivas, tá? Por que isso aconteceria? Porque aí você vê o poder. Você vê um poder que não é um poder somente do ponto de vista político, de partido político, não. É um poder que você tem de ter uma interferência na sociedade na qual você está. Então, para Weber, deve-se levar em consideração, além da dimensão econômica, também o status e o poder, porque os três são capazes de influenciar as vidas das pessoas. Então, em resumo, tá? Nós podemos dizer que, para Durkheim, as sociedades com pouca divisão do trabalho diferencia-se entre indivíduos e grupos sociais, muito baixa ou marcado pela solidariedade mecânica. Já nas sociedades com muita divisão do trabalho, a diferenciação entre indivíduos e grupos sociais é muito alta e marcada pela solidariedade orgânica. Para Marx, a divisão da sociedade em classe social parte da relação entre proprietários e não proprietários dos meios de produção, onde você vai ter, então, elementos culturais, econômicos também envolvidos. E para Weber, a divisão social em classe tem base econômica, mas também deve ser levado em consideração o status, tá? E as características de poder, para que você, então, possa ter essa organização da sociedade. Um abraço, entre lá no Classic Room para poder a gente fazer as nossas atividades